Então, pessoal, falar com vocês um pouquinho sobre o diagnóstico de gestação, né? Tive a oportunidade de estar acompanhando ontem, dia 27 de maio. Mas para eu falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico de gestação, eu gostaria de falar novamente sobre a questão da dinâmica folicular, da ação hormonal, né? Porque assim, a gente tem que ter em mente que o animal, para estar ovulando, ele precisa de um pico de LH. E para ele ter esse pico de LH, ele precisa do FSH, né? O hormônio folículo estimulante, que está recrutando esses folículos para poder ter esse pico. Mas o estrógeno também tem uma importância antes desse pico de LH, porque ele vai estimular também esse pico e ele também é responsável por algumas características, alguns sinais de cios que os animais dão. Ok, a gente ovulou, a gente vai ter a presença do corpo lúteo. E o corpo lúteo ele vai estar produzindo o quê? Progesterona. Então a gente vê aí que a gente tem um aumento de progesterona. Ok, mas a gente vê lá que no 15º dia essa progesterona vai começar a cair. Isso caso não ocorra a fecundação, né? Aí ele cai. Aí a gente vai ver que vai ter um certo ponto que ele vai cruzar junto com o estrógeno ali, ó, no que ele tá caindo, o estrógeno aumenta novamente para estimular o pico de LH e o FSH também aumenta porque ele está recrutando folículo. Mas em todo momento, ó, que a progesterona ali tá alta, FSH, estrógeno e LH continua ali. Porque o FSH continua recrutando o folículo, então esses folículos continuam produzindo estrógenos, né? Mas não naquela quantidade maior, porque já teve a ovulação. E caso o animal ocorra a fecundação, a progesterona continua aumentada, né? E não vai ter o aumento de estrógeno, de FSH e nem o pico de LH, porque ele não precisa, porque ele ovulou e fecundou. Sobre a palpação retal, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção de como que é um útero, né? A gente tem que pensar assim, a gente tem o corno direito, o corno esquerdo, é separado por um septo ali, porque assim, é um pouco diferente do nosso, né? Nós, mulher de ser humano, a gente fecundou, o feto vai desenvolver assim, mais no meio. Agora, na questão da vaca, não. Ou ela vai ficar no corno uterino direito ou no corno uterino esquerdo, depende do lado que foi ovulado. E na hora de fazer a palpação, na hora que a gente faz a introdução, a gente faz e desce a mão para baixo para poder sentir. Por que eu falo isso? Para algumas pessoas podem ser óbvio, mas porque a gente tem algumas espécies de animais que não vai ser dessa forma. A palpação retal em bovinos a gente começa a partir de 28 dias e de 5 a 6 semanas a gente vai perceber uma pequena bolsa inicial. De 7 a 8 semanas vai ter já uma pequena bolsa mais característica. De 9 a 10 semanas vai ter uma simetria cornual e conteúdo flutuante, que a gente vai poder fazer o beliscamento. Por que uma simetria? Porque assim, a gente viu ali na imagem que é simétrico, né? Ou a questão dos cornos. Mas, por exemplo, a vaca ovulou e tá prenha e ovulou ali do lado direito, então, obviamente, aquele corno do lado direito, ele vai começar a desenvolver mais. Então, eles não vão ficar iguais mais. De 14 a 19 semanas, a gente vai ter uma bolsa grande característica, porque os placentomas já vão ser palpáveis e a gente vai poder sentir o pulso da artéria uterina média. De 20 a 24 semanas vai ocorrer a descida. E a gente tem que tomar cuidado com o erro. Por quê? Porque se você não compreende isso, na hora que você levar a mão e palpar, você fala, não, ela tá vazia. Mas não, você pega ali na cervix pra você sentir o peso, a descida dela, pra gente não fazer um diagnóstico errado. Já de 24 a 40 semanas, o útero está aumentado, os placetomas e parte de produto são facilmente palpáveis. E a gente tem a prova de balotamento também, se dá uma batidinha que você vai sentir, né, a questão da vibração ali do líquido. Aqui eu pus uma imagem para vocês perceberem, ó, aqui que seria tá mais simétrico. Aqui já começa uma simetria, tá vendo? Ó, tá diferente. Ó, aí aqui nos estágios vai aumentando como vai ficando. Aqui nessa foto de cá é a questão da descida já, tá vendo? Ó, e essa parte mais clara aqui é a cervix. A gente não vai conseguir chegar aqui a mão. Então, às vezes, na hora que você bate, você tem até uma resposta ali do bezerro ali dentro dele, dá uma mexidinha, alguma coisa. Já o ultrassom convencional preto e branco é a partir de 28 dias, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar lá, consegui ver um folículo, né? Ele se apresentando ecoico aqui, e o corpo lúteo
vai apresentar de forma hiperecóica. Já a partir de 45 dias no convencional, a gente já começa a conseguir visualizar algumas coisas, por exemplo, a coluna vertebral. A partir de 60 dias já faz a sexagem, no caso lá eu não acompanhei, não fez, né, a sexagem, gado de corte, mas a sexagem é utilizada mais em animais PO, né? Em outras situações não é muito utilizado, muito raramente. Aí eu acompanhei um gado de corte com base na Nelore, né? Foram 2 lotes, um lote de primíparas e um lote de multíparas. No lote 1, que era as primíparas, foram 91 animais, e no lote 2, multíparas, 57 animais. Onde o protocolo de ATF utilizado foi que no D0 ele fez o implante de progesterona e mais 2 ml de benzoato, que é um estrógeno. Por quê? Tá. Isso aqui vai ser tipo assim pra gente resetar o eixo hipotalâmico do animal ali. Por quê? Ele vai pensar assim, tá, mas eu tenho progesterona alta, mas eu tenho estrógeno alto. Mas se eu tenho progesterona alta é porque eu tô com corpo lúteo. Ou então pode acontecer ter emprenhado. Mas se meu estrógeno também tá alto, mas não é o estrógeno que vai fazer eu estimular o pico da LH, mas pra que se eu já tenho? Sabe? É tipo assim, ele vai dar um tilt ali na questão do eixo e aí ele vai resetar e começar de novo. Aí no D7 a gente entra com 2 ml de prostaglandina. Pra quê? Porque esse corpo lúteo que pode ter sido produzido aqui, ó, no D0, com o implante, com o estrógeno e tudo mais, a gente precisa quebrar esse corpo lúteo. E a gente entra com 2 ml de gonadotrofina coriônica equina. Pra quê? Porque o ECG ele faz papel tanto de FSH e LH. Mas aqui ele vai ter a função de FSH, porque assim, não vai ter receptor para LH agora, porque ele precisa recrutar folículo nesse momento. Então, a gente aplica para fazer esse papel. E no D8 a gente vai retirar o implante de progesterona e entrar com meio ml de cipionato de estradiol, que também ele é um estrógeno que vai induzir a ovulação. Só que assim, ele precisei de umas 48 horas, né? Depois. Tanto que você pode ver, ó, 48 horas depois que a gente entra no D10 com o IATF. Por quê? Isso é uma questão até de estresse também, gente. Porque, olha, a gente vai manejar ela no dia 7 e no dia 8. Não adianta, querendo ou não, a gente causa um pouco de estresse no animal. Se eu viesse aqui e inseminasse no outro dia, a questão do estresse do manejo que ela já teria passado nos 2 dias antes e seria manejar de novo, isso pode impactar também um pouquinho nos resultados. Então, a gente dá esse um dia de descanso para ela aí, ficar de boa. E no D10 a gente entra com a IATF. Os resultados foram que no lote 1 das primíparas, de 91 animais, 60 emprenhou e 31 estavam vazias, um resultado de 66%. Considerando que são animais primíparas, está ótimo. Por quê? A gente tem que pensar que os animais primíparas elas estão tendo demanda energética para leite, demanda energética para aquecimento, ela está precisando recuperar útero e voltando a ciclar. Porque assim, a gente também entende que às vezes um animal primíparo pode acontecer dela não ter chegado totalmente à maturidade sexual também. Então, esse valor aqui, esse resultado está bom. No lote 2 das multíparas, de 57 animais, 52 emprenhou e 5 estava vazio. Então, a gente teve um resultado de 91%. Então, o resultado final foi de 75,67%. Por quê? Porque a gente teve 148 animais, considerando os 2 lotes, 112 animais prenho e 36 animais vazios. E como que faz para acompanhar lá? O fechamento geral. Aqui tem essa tabelinha, ó, tem a data, né? Aqui já tinha feito, às vezes, ultrassom para saber, ó, o animal. Ó, tem umas aqui, por exemplo, ó, esse 16 vermelho aqui, ele já estava prenho. Aí esses outros vermelhinhos do lado de cá, que tá IATF, que ia ver se tinha emprenhado ou tinha ficado vazia. Aí vem aqui os meses, ó, 7 meses, 4,3, 5,7, tem os dias, qual foi a data de cobertura, qual foi o touro, e uma previsão de quando seria o parto. E os lotes e observação, ó, que pode acontecer do animal ter perdido o brinco e a gente anota algumas características, né?
Então, isso daqui que a gente vai usar para chegar àqueles valores no que eu falei passado para vocês. Aí tinha o brete, né? Foi tudo feito lá no brete. O interessante desse brete aqui é que ele foi colocado em cima de uma balança. Então, assim, como a gente sabe que às vezes vão ficar manejando mal estresse, a gente já estava fazendo duas coisas aqui. Estava tendo a palpação para diagnóstico de gestação e assim que o animal entrava e fechava ali, ele já estava sendo pesado para montar um histórico de peso da fazenda, né? Então já estava fazendo dois manejos em um só. Isso é ótimo, assim, já que se você pode fazer isso, faça, porque você gera menos estresse no animal. Aqui umas fotos de como funciona, ó, o veterinário Marcos Barbosa, a da RS Consultoria Pecuária, né, fazendo a palpação com a ajuda dos peão aí da fazenda. E se o animal tivesse prenha, né, eles faziam um corte ali do rabo. E caso não, a gente tava fazendo a marcação no cupim, mas eles eram separados, né? Tipo, ia para um lado os prenhas e para o outro as vazias. Mas só caso acontecesse alguma coisa de misturar, tinha uma forma de estar fazendo a separação depois ficar mais fácil para os peões. Aí aqui eu também tive a oportunidade, né, meu primeiro toque aí. É muito bom, mas demanda prática. No primeiro, às vezes você assusta, você pensa, meu Deus, o que é isso aqui? O que eu encostei? O que eu peguei aqui? Mas assim, eu tenho toda a ciência que é porque demanda prática, né? Mas eu sou muito grata à oportunidade aí, né? Então, assim, queria agradecer muito a professora Paula Alvarenga, né, pelos ensinamentos. E aos veterinários Marcos Barbosa e Ana Cláudia ali da RS Consultoria Pecuária pela oportunidade e pelos ensinamentos passados, além da oportunidade da Fazenda Brinquinho deu também de poder acompanhar ali o seu manejo, né? E assim, eu tenho certeza que tudo vai fazer a diferença para o meu aprofundamento de conhecimento. Eu com certeza serei eternamente grata. E eu usei como embasamento para fazer esse trabalho o que foi passado em sala de aula na matéria de Fisiopatologia e Biotecnologia aplicada à reprodução animal e os conhecimentos adquiridos lá no manejo da fazenda, brincando com a orientação do médico veterinário Marcos Barbosa, também da RS ali, Consultoria Pecuária. E era o que eu queria passar para vocês hoje, mostrar um pouquinho do que eu aprendi ali.